Bom dia! Ai, gente, vamos para mais um vídeo nesse canal. Bom, gente, quis aqui dividir com vocês. Estou indo agora pro serviço. Eu ia com minha mãe, na verdade, né? Ela mudou de planos, disse que ia aproveitar também, assim, ensolarado, cheio de nuvens. Ela disse, não, eu vou ficar em casa pra tirar o matagal do quintal. Porque com a chuva, gente, nasce muito matinho. E a gente queria esses dias, né, nesse fim de semana, até uma pessoa ir lá pra arrumar a outra parte da casinha. A gente tem uma casinha, né? Poderia ser a área de churrasqueira e tal, futuramente, né? Mas aí só tem a estrutura mesmo, né? Assim, a casa em si. Só que do outro lado, ela precisa, né? Assim, futuramente a gente tem que trocar um pedaço de madeira, né? Porque ela já tá ficando podre, né? Mas, assim, pra estender roupa tá ok. E alguns fios quebraram. Mas o outro lado, a gente meio que limpou uma vez, né? Cobriu ano passado. Só que tá faltando socar com um socador na terra. Pra depois, assim, no outro tempo, jogar um cimento, entendeu? De tiquinho e ajeitando. Mas o principal lá seria deixar pra estender roupa, sabe? Assim, futuramente poderia ser uma área de churrasqueira? Poderia. Mas, assim, o principal, assim, época de chuva, 6 meses aqui chove, né? Agora aqui tá começando a melhorar, por exemplo, né? Aqui tá com uma nuvem. Pode chover, ontem choveu, deu um chuvisquinho. Aí não choveu mais, mas foi do nada, sabe? Até julho ainda corre o risco de chover, sabe? Ano passado até agosto a gente estranhou e choveu. E depois dessa época tem aquelas chuvas sazonais rápidas. Chove grosso, do nada, rápido e passa, sabe? Assim, chuva assim de 5 minutos, sabe? Aí sai logo o sol, seca logo. Mas esses últimos 2, 3 anos não tá sendo assim. Tem uma coisa presa no meu óculos. Ah, foi o paninho da toalha. Eu joguei o óculos, que eu lavei o óculos. Eu sempre lavo todo dia porque meu rosto é oleoso. Aí sujo o óculos. Não gosto de óculos sujo. Aí eu sabia que tinha ficado preso, eu achava. Mas aí eu não vi nada. Eu senti agora um negócio balançando com o vento do ar-condicionado. E aí, pois é, aí ela resolveu ficar. Aí eu tô indo. Aí eu resolvi fazer esse vídeo. Minha rotina, me arrumando, poderia ser. Mas, gente, eu tô incomodando com o negócio. Eu vou contar pra vocês uma história que eu acho que eu já gravei esses vídeos várias vezes, só que não foi salvo. Não sei se já comentei pra vocês salvo em algum vídeo. Eu gravei ano passado, mas eu não sei se foi nesse canal. Eu tava com outro canal, só que eu resolvi dividir, que era com minhas coisas pessoais. Mas se não tem um outro Mirigamita, se não tá salvo, um que eu fiz de presente que eu ganhei de um amigo. Eu tenho um amigo que eu conheci ele em 2016, pra vocês entenderem a história, que ele é um amigo virtual. Eu gostava de conhecer muita gente por aplicativo, porque eu não saio assim muito, gente. Pra vocês entenderem o contexto, eu sou uma pessoa muito assim, que nasceu muito dentro de casa, sabe? Eu não só fui uma pessoa de brincar na rua, sabe? Eu ficava assim na porta, vírgula. Porque na minha casa, ela tinha uma abertura, como se fosse uma sacadinha, bem na parte lateral, perto do, assim, o portão e depois do portão, vamos dizer assim, entrando pra casa. Aí, como as casas eram subindo, porque o terreno era tipo de pedra, e vamos dizer assim, uma colina atrás, então, assim, a minha vizinha tem logo antes de mim, né, uma escadaria. Então, assim, tinha como se fosse uma partezinha mais alta, e era como se fosse um degrau pra mim, aí eu subia e ficava lá pendurada, né. Mas aí, com o tempo, meus pais fecharam, né? Até mesmo pra fazer uma estrutura de pedra pra sustentar a casa, sabe? Tanto que tá lá até hoje. Essa parte que às vezes o meu gato gosta de ficar. Então ela é fechada. Então, assim, tirando essa parte aí, eu não ficava. Ou a neta da vizinha vinha, ficava lá em casa, eu ia pro particular. Eu nunca fui de rua, meus pais nunca foram. A minha madrinha, que mora um pouquinho mais acima, sempre ensinou a minha mãe assim. A minha madrinha, ela não é parente, né? Mas ela foi mãe e os filhos dela foram alunos do meu pai, né? Meu pai ensinou física, matemática pra eles, né? Como ela sempre foi da mesma igreja, eles acharam uma pessoa ideal pra ser minha madrinha. E foi minha madrinha. E aí meu padrinho foi o irmão do meio do meu pai, sabe? O irmão depois dele, né? Que aí vinha minha tia, vinha ele e depois o irmão dele, né? Aí ficou. E minha tia, mas ela ficou com minha madrinha de Cristo, que depois meu pai já tinha falecido. Aí que foi... Não, antes de falecer. Aí eles resolveram escolher. Aí disseram assim, não, Mira, escolhe. Eu queria escolher minha madrinha de batismo. Porque pra mim, tipo, madrinha é madrinha. Pra mim não vinha outra cabeça madrinha. Mas eles acharam melhor, que minha tia fez muita coisa por mim, gosta de comprar roupa, sabe? Ela nunca teve filhos. Gente, eu tô fugindo do vídeo, né? Mas vou já voltar. Aí eles preferiram, né? Pois é. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa de rua e tal. Então ela deu muitos conselhos, como minha mãe deu um conselho uma vez, pra ela manter o casamento e não terminar, né? O marido dela tava traindo ela, gente, pra vocês terem noção. Aí ela disse, minha cunhada? Não. Minha comadre, não terminou o casamento. Eu tô chegando no serviço e não terminei a história. E aí, mas se eu não terminar, eu termino lá, né? E, assim, de bons conselhos, ela sempre dizia, minha madrinha, a gente pra deixar o filho ideal, a gente tem que deixar ele ocupado. Hoje em dia os pais, né, deixam os filhos até mais ocupados do que naquela época, né, gente? Hoje em dia você enche os filhos de atividades. E assim, eu pra conhecer uma vez, eu era muito de igreja, brincava, meus amigos eram amigos de igreja. E meus amigos de infância, que foi justamente a minha tia que cuidou dos irmãos desde novos, sabe? Porque a mãe deles faleceu muito nova, sabe? E aí o pai casou, foi morar em outra casa. A minha tia que já tinha um pouquinho mais de idade, mas era muito nova. Eu não sei bem qual era a idade dela, gente, mas eu acho que ela tinha uns 20 e pouquinhos anos. Assumiu a casa e foi cuidar dos irmãos, sabe? Meu pai tava começando, tinha 16 anos, por aí. E, sabe, a responsabilidade pega. E ela foi cuidar dos irmãos, nunca teve filho. Então, assim,
Eu e meu irmão fomos os sobrinhos, aí depois surgiu a minha prima, filha do caçula, né? Do meu tio, mas ela, assim, nunca foi, assim, muito presente. Porque meu tio não ficou junto, então, assim, ela sempre morou em Brasília. E engraçado que ela tem um voluntariado, hoje em dia, ele mora em Brasília, esse amigo, que eu vou falar. E eles trabalham, assim, ela faz um voluntariado lá, no hospital que ele faz a residência. Pra ter noção das histórias da vida, né? Como coincidem nessas coisas, né? Mas eles nunca se cruzaram porque os dias da semana não batiam. Ela tava no domingo e ele tava até sexta hora sábado, sabe? Eu disse pra ele e não batia o dia. Deixa eu não meter meu cabelo. E aí, eu sempre gostei de conhecer. Na época da faculdade, isso de 2013 a 2016, eu fiz design. Aí eu conheci dois amigos próximos, a Isa, que é a minha amiga até hoje, e o Christian. Só que o Christian mora no interior daqui, né? Assim, litoral como o meu. Não tão longe daqui, com umas 4 horas. Assim, pro lado, como se fosse pro Ceará, Fortaleza. Mas assim, sentido assim, litoral, você indo assim, litoral. Então a gente não ficou tão próximo quanto a gente era da faculdade. E a Isa, sim, ela terminou a faculdade, depois de 2 anos ela foi pra Curitiba fazer o outro curso dela. Porque o nosso curso, assim, se a gente fosse seguir a carreira, cada um tinha que fazer outro curso, sabe? Eu, se eu fosse fazer interiores, eu teria que fazer uma pós, fazer um design de interiores, tecnólogo, sabe? Porque era insuficiente juntando todas as áreas. E foi nessa época que ela me apresentou esse adote que ela conhecia de um amigo e tal. Ela já conhecia um amigo de distância, que eu já era o namorado dela. Eu nem lembro se o namorado dela foi de lá, pra vocês terem noção. E a gente falou, só que eu tive conheci uma pessoa lá que não foi muito bem. Que eu acho que, assim, ele deu o coisa da menina, só que eu falava como se fosse com a irmã dele. E eu acho que no final da história toda, eu e a minha amiga, a gente deduziu, porque todos esses aplicativos ela ficava zoando as meninas, né? Pra vocês terem noção. Conheci no Tinder um menino que era piloto, que eu tô no Instagram com ele até hoje. Só não fiquei porque eu não tinha, gente. Eu tenho que ter uma conexão, sabe? Assim, eu sou uma pessoa que eu sempre me imaginei, assim, casar pra vida toda, sabe? Eu não sou daquela que fica com qualquer pessoa. Vou ficar aqui, Edmundo, assim. Eu termino, sabe? Aí sim, né? Vocês estão ouvindo, né? Já voltei. Então eu preciso ter uma conexão, né, gente? Eu vou tentar aqui pegar com vocês. Não vai dar certo. Eu vou botar vocês bem aqui. Meu olhinho. Aqui. E um batomzinho. Então eu preciso ter uma conexão. E aí, qual é o que eu quero contar pra vocês? Eu conheci ele em 2016, né? E aí a gente se falou e tal, e virou amizade, na verdade. Eu achei que a outra pessoa me enganou, então assim, eu continuo no aplicativo, mas eu disse assim, não vou mais conhecer ninguém, não quero ninguém pra minha vida. Chega de relacionamentos. E aí eu sempre quis me relacionar com um médico, né? Mas eu disse, ele não é meu tipo. Sabe uma pessoa que não era tão bonita, gente? Mas não sei, gente, eu botei no carrinho, porque lá o aplicativo é pra botar no carrinho, né? E eu botei e não fui falar com ele. Porque eu não tava bem, sabe? Pra quem não me Aí ele foi lá e veio falar comigo. E botou uma barraca, vem, aí botou barraca. Eu não entendi, fui perguntar, né? O que é isso? Vem pra cá, pra minha casa. Como é que a pessoa nem me conhece já vai me botar pra casa dele? Foi assim, né? E na época ele estudava no meu estado, né? Estudava na Paraíba. Aí ele tava, sei lá, no sexto período de medicina, sei lá, no quarto, no quinto, alguma coisa assim. E eu tava, assim, já tinha terminado todas as cadeiras e tava num período a mais pra terminar meu TCC. Porque como era o primeiro ano que eu entrei, assim, desde o início, né, na faculdade, que o meu curso deixou de ser tecnólogo e bacharel, gente, assim, por mais que tinha passado 3 anos, a faculdade ainda estava em ajuste. Então, assim, muita coisa estava meio bagunçada, eles estavam sem experiência. Então, assim, e pra quem nunca tinha feito um TCC, gente, eu tava perdida. Então, muita pouca gente apresentou TCC naquela época. E aí foi o meu maior erro da minha vida, na verdade, não sei. Aí, como eu não apresentei, quem apresentou conseguiu pegar logo após de janeiro, vamos dizer assim, terminando no final do ano, eu colegiava até com a turma porque não é documento. Aí tu só consegue pegar teu documento de conclusão mesmo depois que tu consegue todas as cadeiras. Aí disse, não, vocês colam um grau, aí depois vocês apresentam o TCC no próximo semestre e depois tem um prazo pra vocês pegarem as coisas, né? Aí vocês esperam, tudo bem. Aí eu me arrependi porque quem apresentou conseguiu dar coisa. Perdi meu dinheiro porque eu esperei aproximar a turma, né? Que seria 6 meses depois e nunca consegui formar a turma depois disso. Aí foi aí que eu pensei, aí conheci ele, né? A gente começou a conversar, eu puxei minhas conversas, né? Sempre. E a gente começou a conversar até hoje, né? Aí eu começava de madrugada, ele começava a conversa. Pensei que era alguém. Aí começou a passar a conversa e tal. Gente, eu comprei um batom, que eu ainda nem postei no vídeo. Ou batom difícil de fechar, porque a tampa não encaixa. Ou, gente, toda hora esse batom, ele fica abrindo. Porra, ou coisa difícil. Pra usar ele, porque senão eu vou acabar estragando ele de ficar abrindo. Foi igual eu nem lembro o que era. Se era um pitchint, o que era, então ele ficava... Era de cor, parece. Toda hora a embalagem abria e ficava melando a minha bolsa pra eu deixar lá em casa. Aí, pois é.
Aí eu acho que foi aí que voltou a minha vontade de fazer medicina, gente. Sabia? Aí eu disse, quem sabe um dia eu volto pra ele. Ele disse, engraçado, tu tá terminando e eu ainda tô no meio. E de fato, e hoje em dia ele até tá terminando a segunda residência e eu tô no outro curso, né? Loucura. Aí, pois é, né, gente? Aí a conversa toda, que eu tô aqui falando de muitas e mil coisas, é que, filho, não deu certo, mas deu certo a amizade. Porque ele mora em outro local. A cidade dele mesmo é Juazeiro do Norte, sabe? Mas assim, ele pouco ficou porque ele fez faculdade na Paraíba. Aí depois, ele voltou pra lá um pouquinho, na época de pandemia, quando ele se formou. Aí não demorou, ele passou pra primeira residência. Aí a residência dele foi lá perto, que foi uma cidade próxima, assim. Foi Paraíba, mas assim, a Paraíba, pra vocês terem noção, vocês podem ir por lá. Vamos dizer assim, na cidade dele, né? Se você pegar a estrada, você tem como ir por lá, vamos dizer assim, né? E a outra cidade dele era pro outro lado, né, do estado, vamos dizer assim, mais pro litoral. Porque assim, eu moro pro lado do litoral, pra cima. Mas eu tenho, no meu estado eu posso ir pra baixo. Aí a cidade dele é pra baixo, vamos dizer assim, né? Se fosse pro meu estado. E a outra é o estado, né, lateral, né? Então vamos dizer assim, é a outra lateral. Eu ficava perto da cidade dele. Então isso mudou muito. E essa namorada tinha que visitar, e não era minha realidade, gente. Era protecionismo, sabe? Quando uma vez minha mãe me perguntou de conversa, ela mandou dizer, não fala, era fora da realidade, sabe? Ela não queria saber. Mandou terminar. Olha que barulho. Então, é uma coisa muito fora da realidade. E eu só deixei de ter horário de falar com ele, sabe? Ele queria conversar em alguns horários, eu conversava de madrugada com ele aqui em Bebê. Mas também era do lado do quartel, quando eu conversei com ele meia-noite. E aí, o meu maior erro da minha vida, vou contar pra vocês. Na minha cabeça, eu funciono assim. Toda hora eu acho que é cliente. Eu funciono assim. Amigos, relacionamentos, sabe? Pessoas diferentes. Aí chega o bendito, me confunde a minha cabeça. Até a forma dele falar, conversar comigo. Aí me lasco, confunde minha cabeça, eu pergunto pra ele 2 vezes na minha vida, ele me confunde mais ainda. E na hora eu me lascar. Uma das vezes ele tava até namorando. E assim, quando no início, logo quando eu não ia dar certo, gente, eu só não disse não, não cheguei nem a dizer não. E já tá com outra pessoa. Não deu nem um meio, nem uma semana. Pra vocês terem noção. Isso que só eu observei. Então ele é uma pessoa que troca de relacionamento sempre. Isso que só eu observo. Mas eu tenho certeza que ele troca sempre. No longo da vida, aí depois desse relacionamento dos dois, teve uma menina. Santa misericórdia. Esse aí eu me meti. Ele gostou de me meter, mas também essa menina era tóxica. Aí a minha amiga me ajudou a se meter. Pensa no barraco pra tentar entender essa menina. No final, ela traiu ele. Nessa época, ele ainda estava fazendo faculdade na primeira cidade, né? Aí ele descobriu, foi mostrar pra mim. Nessa época, eu acho que ele ainda estava um pouco mais presente. Depois, gente, ele continuou mais... Sabe aquele amigo roxo? Pois é, aquele amigo que some. Gente, eu já bati muito de frente, porque eu nunca tive uma amizade assim. Briguei, em 2020 eu bati a boca e tal, como que tô assim, vou terminar amizade e tal. Hoje em dia, é o que eu quero chegar. Eu observo, depois eu não me meti mais relacionando com essa menina, sabe? A gente acha melhor não se meter. E depois que eu disse isso, né, eu deixei assim, quase que a gente para de se falar em 2020, né? Depois da segunda vez que eu disse que eu gostava dele. E a gente viu que não dava certo, né? Que ele não gostava de mim. Aí, tudo bem, vou continuar a amizade. E aí, você quer só, gente? Desculpa. Ele teve relacionamentos que não durou mais do que 2 anos e pouco. Esse último, ele viajou, né? A irmã dele, a terceira irmã se formou, né? Em medicina. E aí, ele foi lá, achei isso mó fofo. Mas de fofura de irmã. Porque de relacionamento e de amizade ele é péssimo. Se tu vê a minha conversa, minha filha, eu mando não sei quantas mensagens. Se tu vê o que ele me responde. Hoje em dia eu aprendi com ele. Eu sou mais que ele. E aí, o que eu quis dizer? Passa o aniversário dele. Aí ele responde 1001 pessoas no story. Eu não boto nadinha. Eu vou no WhatsApp, pessoal, dou feliz aniversário. Pergunta quando que ele me respondeu. Faltando eu acho que uns 7 dias, 5 dias pra fazer um mês. Eu disse, eu não vou botar mais nadinha. Eu botei outra coisa no Instagram, mas nós fomos 2 posts, ó. Mas tu vai ficar aí, filho, porque eu não vou botar outra coisa, não vou te lembrar não, porque eu não sou cachorra não. Aí, sabe que, engraçado como eu percebi uma coisa? A gente é muito ligado. Já aconteceu outras vezes de eu falar uma coisa, ou tipo, eu amo ver estrela. Uma vez ele se ligou nisso, em 2021 ele me deu um presente de registrar uma estrela. Isso ele teve a proeza. Mas ele não lembra do meu aniversário. A sorte dele é que eu comecei isso pra ficar mais próxima dele. Ó, me usando. Eu sempre mando o aniversário certinho, feliz aniversário. Eu sou péssima, mas eu lembro. Poucas datas eu lembro. Eu lembro da minha melhor amiga da escola, da Lisa, da faculdade,
Do Christian, né? Que às vezes eu esqueço, na faculdade. Dos meus outros amigos da escola, eu esqueço, mas lá a gente tem uma lista. A dele eu lembro, mas vai acontecer. Aí sabe o que ele faz? Como meu aniversário é 16 de julho, quando eu mando o feliz aniversário, eu mando presente, ele já manda junto, porque aí chega um pouquinho antes. Mas pra você no dia ele me manda o feliz aniversário. Ai, gente. Ai, o que eu quero chegar com vocês? Só porque ele é uma pessoa boa, especial. No que eu acredito de vida, de religião, de doutrina, eu sei que lá na frente, se eu ignorar, eu vou ter que voltar a esse relacionamento que é construído de outras vidas. Então eu prefiro manter e trabalhar isso agora do que lá na frente eu ter que enfrentar a mesma história, sabe? Então, eu tô achando que é cliente, gente. Mas tem gente passando na rua. Então, assim, eu nem sei mais o que eu tava coisando, assim, onde eu queria chegar. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que ontem eu tinha mandado uma mensagem, ele viajou. Aí, depois que ele coisou, né, ele me respondeu, aí eu demorei uma semana pra escolher presente, porque eu não tinha escolhido. Eu disse, ele não vai me responder, então tu vai ficar sem presente, meu querido. Porque eu parecia besta também. Eu era assim, da pessoa que responde na mesma hora. Aí ele falava no início que eu respondi na mesma hora. Ah, tá, aquela pessoa que fala. Ao longo do tempo, eu também fui ghost, só que às vezes eu me sinto culpada e eu mando mensagem. Mas nem sempre ele me responde, gente. Mas entre assim, eu me sinto culpada, mandar um, outro, e no momento ele me responde. Ou quando eu sumo. É aí que mora a questão, gente. Parece assim, parece que ele sente lá na hora que eu sumo. Ele diz, Aí parece que ele vai certinho e responde. É incrível. Ontem, isso foi rápido até. Porque às vezes o meu sumo é antes. Aí tá, demorou uma semana e tal, aí ele viajou, aí eu sabia que o presente podia chegar depois que ele voltasse e tal. Normalmente essas viagens, né, seria eu acho que sexta-feira, quinta-feira, a formatura dela foi isso, né. Eu não sabia que dia ele ia voltar. Gente, às vezes eu sei as coisas pela rede social, porque assim, a maioria das vezes sou eu perguntando e tal. Eu ainda não consegui chegar naquela troca. Ele é geminiano, mas parece que eu sou geminiana da história. E que conversa, eu te puxo, sabe? Mas às vezes eu também sou canceriana que sou tímida. Vai me entender? Aí tá. Aí chegou o presente, depois no outro dia chegou o presente. Eu mandei mensagem no WhatsApp. Só que quando chega me responde, porque toda vez eu faço isso. Vê se chegou pra mim colocar no site que chegou. Se ele me responder na hora, ele te respondeu. Aí tá. O ruim de quando eu começo a mandar mensagem pra ele, assim, é que eu fico na expectativa dele me responder. Aí, tá. Fiquei nessa expectativa esses dias, não sabia por onde ele tava, não posto stories. E, assim, depois de uma semana, eu só mudei de ideia e decidi o presente, porque eu vi ele com uma touca. E uma vez eu dei uma touca, só que uma salvou, foi duas. Só que na época ele estava fazendo a primeira residência, ele fez duas residências. Primeiro em alergia, e depois, alergista, né? E depois ele foi em otorrino agora, e ele terminou em março. Aí eu percebi que em março a menina nem postou. Gente, eu sou... Porque eu não sei das coisas, eu tenho que pesquisar pra saber das histórias da vida dele. Aí eu pesquisei, eu disse, gente... Aí eu disse, eu mudei de apartamento. De fato, ano passado, quando eu mandei, ele ia mudar de apartamento. E ele morava com uma menina que tinha filho. Eu disse, rapaz, ele vai durar 2 anos. Porque na minha cabeça sempre é assim. Não dura 2 anos, ou 2 anos e pouco. Aí ele vai pro próximo. Na minha vida é assim, gente. Na minha cabeça funciona assim. Até um dia que ele deve achar alguém que ature ele. Aí, tá. Aí, ele coisou... Aí ele postou no avião quando ele foi, né? Aí ele postou lá na hora, a menina não tava. Na festa de 15 anos da outra menina, que ele tem... São 4 filhos, né? Ele é o mais velho, aí tem logo o outro, que a diferença é 1 ano, 2 anos. Aí tem essa outra, que tem 23, né? Ele tem 32, o outro tem 30. Aí ele tem 23, a outra eu acho que tem 19. Tem uma diferença grande, assim. Ah, e ele é 1 ano mais velho que eu. E assim, ela tava. Aí depois ela não curte o post. Aí eu disse, peraí, ela não tá seguindo. Parece assim que me deu um estalo. Aí eu fiquei. Quando ele se formou, ela não curte o post. Eu disse, de fato, eu não sabia se ele tava seguindo. Ele tinha uma conta, na época desse relacionamento tóxico, pessoal. Aí ele começou a postar coisas mesmo de médico. Aí ele disse, não, vou separar, pensar uma polêmica, vou focar no profissional. Mas eu pensei que ele ia deixar. Aí só que aí surgiu um negócio. Aí é porque ele ficou ghost também. Eu bloqueei ele. Aí deixei 3 meses. Ele bloqueado. Pra vocês terem noção, eu deixei 3 meses bloqueada. A pessoa nem deu um chum pra saber porque eu não falei com ele. Teve épocas assim, gente. Se eu não venho falar com ele, às vezes ele não vem falar comigo. Aí às vezes, de vez em quando eu sumo, aí ele manda um oi. Entendeu? Já que sumisse é um doido, é doido? Pois é. Mas às vezes antes, na época, ele não se tocar. Aí às vezes, esse chat sumisse, às vezes isso dá certo. Aí tá, né? Aí eu não vi que ela não foi. Eu tô achando que eles terminaram. Eu tô achando. Aí eu tava no Instagram, né? Que tem os posts cotidianos. Eu tô vendo que minha irmã e minha cunhada estão empolgadas com criança. Mas eu acho que é só vão por os próximos anos, que é o que ele tá dizendo, né? Aí eu vejo da dele. Tá empolgadíssimo com pessoas novas. De um monte de relacionamento. Então eu tô achando que tá solteiro, né? Normal pra vida dele. Aí tá, né? Normal pra vida dele. Ou seja, ele tem prioridades na vida dele. Mas sabe o que me deixa mais encabulado na vida? É porque a gente tem tempo pra tudo, na verdade. Ele não tem tempo pra mim. A besta sou eu. Mas é porque eu sou besta, por um lado. Eu só não sou tão besta quanto no início. Porque eu sei que outro dia eu ouvi uma palestra
espírita que uma amizade é construída de diversas vidas. E eu sei que nesse patamar dele, e de uma da minha psicóloga que já faleceu, eu sei que só ele e ela tá. Então eu não sei que história a gente teve, que foi de outras vidas. Então se eu sou abandono agora, eu sei que lá na frente eu vou ter que trabalhar esse abacaxi. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Vocês que não acham que lá pra frente a gente não tem que lidar com esses probleminhas tudinho. Que a gente diga assim, tchau, tchau. Não, gente, a gente tem que lidar. Não tem jeito não. Sabe assim, viver com Jesus é viver com paz e amor. A gente tem que lidar. Então por isso que eu tô tentando lidar agora, pra não, sabe? Eu tenho que lidar lá na frente, porque tem um livro assim, quando é preciso voltar, quando a vida puxa a gente pra gente viver a vida, sabe assim, a situação, a gente não quer viver mais ela puxa. Então eu tô fazendo assim, puxando, pra ver se a vida me vive logo. Anda ela me puxa mesmo, sabe? Às vezes é meio dolorido. Mas assim, eu tô tentando ser mais esperta do que besta. Sei que eu sou essa besta também, eu sei. Eu só queria nessa história só não gostar dele. Só isso. Era melhor. Enfim. Aí tá, o que me surpreendeu ontem. Aí eu tava na expectativa, tá? Chegou o presente, aí eu não sabia quando ele vinha sendo meio, não postou nada. Eu só tava com medo de uma coisa, do presente. Da primeira vez, veio descosturada a touca. Aí saiu muito rápido. E assim, a mensagem lá era que você mandasse no direct. E eu mandei, na compra, tem uma parte de mensagem. E eu botei lá. E no outro dia já saiu. Eu disse, eu sei que pra bordar é rápido, porque aqui também tem um local que você compra e pode bordar. E de fato, até a Alex, você borda na hora. De fato, assim, dependendo da demanda, é rápido. Mas eu fiquei com medo de não estar bordado, eu vou botar o nome de outra pessoa. Aí, mas eu falei com o vendedor, disse que tava bordado certinho. Mas eu tava com medo de vir descosturado e tal, assim. Você dá um presente e você não olhar, é diferente. Aí tá, tava esperando e também pra dar o vendedor, esperando a venda, porque parece que na Shopee você tem. Eu amo a Shopee. Você tem que coisa pra cair a venda o dinheiro. Pelo menos assim era antigamente. Aí imagine o bendito me responde às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí eu disse, meu Deus, que vergonha na minha vida. E eu tava com medo de dizer que sim e não ter chegado, porque ano passado o vendedor não entregou e disse que entregou. A sorte que tinha o telefone dele. E ele ficou em contato com o vendedor. Sabe? Por isso que eu não queria botar. Aí esperar o bendito responder. Aí ele não respondia ontem, ao longo do dia, mas chegou de noite, eu tava ocupado, vou fazer comida, meu irmão ia jantar. E eu tinha uma atividade pra finalizar. Que era um teste, né? De 5 dias, então eu tava fazendo isso no dia anterior. Ontem era o último dia, tinha mais 2 casos clínicos que eu tinha que responder porque eu tenho que fazer prova, né? Então assim, uma das provas é o caso clínico, tipo, responder tipo, virtualmente, né? Como se fosse um paciente. Como se você estivesse atendendo um paciente ao vivo, sabe? Atendendo, prescrição e tal, o que você faria, sabe? Só que com um software, sabe? Aí, nesse momento que eu disse, tu não me importa mais? Menina, parece que foi bom. Parece. Eu desliguei. Tava postando ali nas minhas redes, né? Mas assim, eu tava desligada porque no outro dia eu tava fazendo as coisas ao mesmo tempo, eu perdi muito tempo. Aí eu fui fazer e terminei mais meia-noite. Então eu tinha que, como ia encerrar o prazo, eu tinha que fazer tudo isso até meia-noite, que ia parar o caso. Então eu queria salvar, sabe, cada caso. E no final tinha explicação e tinha questões, sabe? Eu queria salvar e queria responder tudo, né? Até meia-noite. Que aí ia subir todos os casos, né? Que era o horário limite disponível da prova teste. Menina, quando eu vi meia hora depois, o bendito não respondeu, mas também respondeu 2 áudios de 15 segundos, menos de 15 segundos. É assim que ele responde. Aí a bendita bota não sei quantas mensagens porque eu sou empolgada. Ai, Mídia, tu tem que aprender muito comigo. Aí pelo menos ele respondeu, aí eu respondi o vendedor. Aí ele disse assim, eu falei de ti pra uma amiga, já é a 2ª vez. Pelo menos eu não tô sendo esquecida por aí. Aí eu disse assim, eu fiquei curiosa, o que você tá falando de mim mesmo? Eu fiquei curiosa. Porque pra mim, ele esquecia de mim, lembrava daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tá lembrando de mim e tá falando pros outros. Que eu achava, né? Aí quem sabe daqui a 1 mês, eu volto pra vocês que sabe o que é. Tô esperando a resposta. Mas, da ansiedade de ontem, eu não tô mais não. Passou. Porque a gente é besta, tão ruim. Depois, gente, a gente ignora essa vida. Depois desses dias que a gente respondeu, eu vivo minha vida e esqueço. Eu sei que desculpa, a amizade é difícil, né? Mas é porque ele é difícil. E é a forma de me defender. Se eu ficar toda hora respondendo, só eu mando mensagem. Ele não fica me respondendo, não. Então, pra mim ser a fantasma ali, mandando mensagem ali pro vento, eu prefiro sumir. E daqui a um mês, esperar só mais 2 mensagens, esperar ele me responder. Até que ele se toque na vida dele. Ou quem sabe surja mais uma louca e bote ele nas linhas. Tá faltando uma pessoa dessa na vida dele? Ô Jesus, mande uma pessoa dessa. Que não seja eu. Porque senão quem vai ficar doida. Porque a namorada tem umas que ficar doida, gente. E eu não sei o que rola. Uma hora eu vou querer descobrir. Até que no primeiro relacionamento eu até intrigava. Tá nesses últimos. Diminuir a conversa. Aí a gente não sabe das histórias. Aí eu já pergunto pra Iá. Outro dia ele diz, minha filha, sai fora. Mas é um tipo de coisa, porque se é de outras vezes eu vou ter que lidar. Eu tento de outras formas, gente. Aí, pois é, eu aprendo comigo. Ignorem, que às vezes a pessoa se toca.